Papo de Dorama. Oferecimento Dorama Market. O mundo dos doramas bem perto de você. Annyeonghaseyo! Olá, dorameira de plantão, começando mais um Papo de Dorama nesta quarta-feira maravilhosa. E hoje está, assim, aguinha com açúcar, mamão com açúcar. Está uma delicinha, porque a gente vai falar de doramas de conforto. Aqueles doramas, K-dramas que você pode assistir, reassistir, já sabendo que é uma história linda, né? Sim. Cíntia, eu vou fazer uma pergunta para o nosso internauta. Qual dorama serve de conforto para você? Ai, acho que são tantos, né, amiga? Amiga, são tantos que a gente teve dificuldade de listar apenas dois. Em alguns, a gente já mencionou aqui, né, no Papo de Dorama, em outras oportunidades, como Pretendente Surpresa, Oh My Venus, né, Minha Vida Privada. O Amor Mora ao Lado. Então, assim, são tantos, que a gente sempre tem uns novos. Eu digo, não, Claudinha, vamos trazer novidades, né? Mas, assim, todos a gente assiste, reassiste e tudo mais. Eu posso começar, amiga? Pode. E eu quero só enfatizar algo bem importante, que esses doramas que servem como conforto, né, para os nossos internautas, são justamente aqueles que te ajudam naquele dia tão ruim, tão triste, tão cansativo, aí você bota... Tô borocochô, tô de TPM, tô triste, me desiludi do amor, é nesses diazinhos, pra comer ali com um chocolatinho também, né? Isso. Aí você bota um pretendente surpresa, como você disse, pra tentar melhorar o seu humor, ou My Venus, enfim... Maravilhoso. E aí eu vou te passar as honras, né? Começa agora falando um pouco sobre o seu dorama conforto, né? Aquele que te ajuda naquele dia triste ou cansativo do dia. Vem comigo, só vem comigo. Bom, eu vou falar de um que eu gosto muito, eu sorri muito, me inspirei muito nos looks dessa prota, que é o Hometown Cha Cha Cha. Maravilhoso, sabe? Eu sorri muito, porque a gente acompanha a história de uma dentista lá de Seul. E aí ela passa por uma situação e ela, eu preciso relaxar, eu preciso me acalmar. E aí ela sai dirigindo e para num vilarejo maravilhoso, né? Numa ilha linda, assim como a ilha de São Luís, puxando aqui o nosso saco, né? Então, assim, ela para numa ilha linda. E aí ela fica olhando pro mar, fica ali de boa. E aí, minha irmã, ela perde o sapato dela. Nisso que ela perde o sapato dela, mano, eu ri muito nessa cena. Ela perde o sapato dela, aí vem, né, o chefe lá da cidade, que é o faz tudo. É como se fosse aquele marido de aluguel, que faz tudo, né? Ele pinta, ele borda, ele faz, ele vende, enfim. É a pessoa que pra onde ela pergunta quem é fulano, ele fala com o chefe, E esse chefe, justamente, é ele, né? E aí ele vem do mar mergulhando e traz um sapato dela. Aí ele, olha, você perdeu isso aqui. Mais ou menos isso, né? Aí ela diz, e cadê o outro? Cara, eu sorri muito nisso. Aí ele, cara, a gente não pode dar a mão que já quer o pé. Essa cena é hilária. É hilária. E eles se odeiam, né? É aquela questão dos opostos se atraem, né? Então, assim, é um vilarejo que... a priori, ela também não é lá muito bem recebida, né? Mas com o tempo ela vai conquistando aquelas pessoas. Ela sai de Seul por um motivo, não vou dizer qual é, você vai ter que assistir pra saber. E aí lá ela conquista aqueles moradores e eu acho tão lindo. É sobre recomeços, né? No caso, ela recomeçou a carreira dela, ela recomeçou a vida dela neste outro lugar, num lugar paradisíaco, maravilhoso. Encontrou o amor da vida dela. Então, assim, cara, eu sorri muito. E aí ela não sabe cozinhar, né? Então, assim, tem várias situações ali que a gente sorri. É um dorama bobo, entendeu? É aquele pra você não pensar, pra você só assistir e ir seguindo o baile. Uma aguinha com açúcar, né? É delicioso demais. Gente, dorama conforto é justamente isso. É aquele que você bota antes de dormir pra tirar, ou melhor, pra te dar o conforto do dia, né? Exatamente. Acho que Hometown Cha 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 ali é realmente uma indicação muito legal. Eu não vou te mentir que eu assisti ele todo, eu dropei ele ali, mas ele é bem gostosinho de assistir, sabe? Ele te dá, assim, uma sensação gostosa, sabe? Traz uma leveza, né, pra nossa alma. Ele é um abraço, né, em forma de uma produção, de um K-drama. E conheço poucas pessoas que não gostou de Hometown Cha Cha Cha. Conheço. Então, bora lá, qual é o teu? E aí, eu vou indicar um que eu, assim, já conheci algumas pessoas que não gostam muito do final, mas eu não vou dar spoiler do final. Porém, vou dizer, esse é um K-drama conforto, assim, pra mim. Eu já assisti umas 3 ou 4 vezes, que é Rei Eterno. Ai, lindo, maravilhoso. Eu achei ele muito lindo. Que bofe lindo. Eu adoro reassistir Rei Eterno, porque dá aquela sensação daquela química deles dois, ali com o Lee Mi-ho, com a Kim Go-eun. Eu acho perfeito. Conta a história do príncipe Gon, né, que o pai dele é assassinado pelo tio, e o tio também tenta
tenta assassinar o Egon, né? Que ele é o príncipe e tal. Com uma flauta no pescoço. Só que acontece uma situação que uma pessoa salva o Egon. Que essa pessoa consegue salvar ele, né? O tio não consegue matá-lo. E aí, quando, na tentativa de salvá-lo, um crachá cai. Um crachá com uma foto de uma tenente policial com o nome de Jong Tae-woo. E o Egon cresce, né? Com 7 anos ele assume, apesar de ser criança, o outro tio ali, a família ajuda ele e ele vai assumir o reino da Coreia. Então, ele cresce, vira o grande rei da Coreia, mas com uma missão, amiga. A missão de descobrir quem foi que salvou a vida dele. Ele quer descobrir para agradecer até, né? Agradecer a pessoa. Essa mulher chamada Jong Tae-woo, tenente Jong Tae-woo, só que ele tá no reino da Coreia e já procurou essa mulher por todo o local, por todo mundo, mas não encontra ela. Não sabe quem é ela. E aí, acontece uma situação, né? Que ele ficou com uma flauta mágica, né? O outro lado de uma flauta. Que ele vai para a floresta de bambu e abre-se um portal. E ele pula esse portal, né? Ele passa por esse portal. Com o cavalo. Com o cavalo branco, né? O rei eterno, né? O Egon. E aí, quando ele passa por esse portal, ele vai para onde? A República da Coreia. Esse é aquele K-drama que é um multiverso. Entendeu? Que tem 2 mundos paralelos, que tem o reino da Coreia, a monarquia, e a República da Coreia. Então, ele vai para esse outro local, esse outro multiverso, e ele encontra a Jong Tae-woo. Ele encontra a mulher do crachá e tudo. Só que ela não entende nada. Ele fica falando que espera ela há 25 anos, né? Que ele procura ela há 25 anos e tudo. E ela fica sem entender. Acha ele meio doido. E que esse louco tá falando. E ele falando que ele é o rei do reino da Coreia, da monarquia da Coreia. E ela sem entender nada. Então, acontece que ele tenta prová-la, né? Tenta provar pra ela quem ele é, né? Tem essa dinâmica muito engraçada, porque nessa tentativa de provar, ela também fica assim, meu Deus, ele é um louco e tal, mas aí também ela começa a se apaixonar e tudo. E tem um grande plot aí que eu vou falar, que ele não é um spoiler. O tio ficou com o outro lado da flauta, né? Essa flauta é como se fosse a chave do portal. Então, acontece várias situações que os dois conseguem ter acesso ao mundo, né? E ele também consegue mostrar para Jong Tae-woo que existe o reino da Coreia. Então, é bem legal a química deles, né? Eles vão tentar descobrir onde o tio tá, né? Se o tio tá morto ou não. Enfim, é um K-drama mesmo, conforto, bem gostoso. Eu adoro assistir, já assisti umas 3 vezes. Eu adoro aquela química. Eu adoro aquela sensação dele, tipo... Tem uma cena que ele fala assim, gente, salve a futura rainha da Coreia. Meu Deus, eu fico louca com aquela cena. Então, ele realmente é um K-drama que eu indico. Não me decepcionei com o final, porque muitas pessoas não gostam muito do final. Entendi o final, mas ele é um K-drama que te dá a sensação de leveza que você falou. Não, sim. Não é que eu não... Na verdade, eu também gosto muito dele. Não é que eu não tenha gostado do final. Porque tem aqueles doramas que eu boto em prateleiras, né? Uhum. Tem os que eu comecei e parei. Que é os que a gente diz que a gente dropou. Tem os que a gente foi até o final só de irritação. A gente vai fazer um só sobre isso depois. Só de ódio. Né? E tem aqueles que foi até o último episódio. E tem aqueles que você não gostou do final. E tem os que você entendeu o final, mas queria uma outra alternativa. Aceitou, mas queria uma outra alternativa. Então, o Rei Eterno, ele fica nessa minha prateleira do que eu entendi o final, compreendi, me emocionei, achei lindo, mas eu queria que eles vivessem uma aposentadoria feliz. Eu queria que eles ficassem mais juntos, porque não é que eles não ficaram juntos, né? Mas eu queria algo a mais. Vamos falar o spoiler do final, que a rainha aqui queria algo a mais, né? O algo a mais, você vai ter que assistir pra saber o que é que eu tô falando. Ai, eu amo o Rei Eterno. É lindo demais, amiga. Inclusive, tô assistindo agora essa semana, tu acredita? Essa semana me deu uma ansiedade. Eu digo, não, vou botar Rei Eterno. Acredito. E botei. Aí tu me falou assim, vamos fazer dorama de conforto? Eu digo, bora. Aí eu me lembrei, não, vou botar Rei Eterno. Pronto. E amiga, antes da tua próxima dica, me dá um negocinho aí pra me mastigar? Eu vou te dar, inclusive, né? Gabi trouxe pra gente hoje. E...
Ai, meu Gabi, que daqui a Deus. pouco tá chegando aqui no Deu o que falar, né? Gabi trouxe pra gente hoje. Esse biscoitinho é o que aparece em Sorriso Real? Sim, Sorriso Ah. Real. Outro dorama conforto pra galera Maravilhoso, também, né? que a gente também já indicou aqui. Né? Já indicou. Inclusive, eu vou dizer, né? Você que quer provar esse biscoito maravilhoso, você vai encontrar lá no Dorama Market. Gente, o Dorama Market é o mundo dos doramas, pertinho de vocês. Ele fica lá no Cate Palhau, próximo do Multicenter Sebrae e do Parque Rangedor. Então, assim, eu sempre indico aqui pra vocês sobre o Dorama Market, onde encontrar os produtos coreanos. E lá é o melhor local. Eu vou até abrir aqui esse biscoitinho pra Cintia provar. Ai, amiga, peraí que eu tô com dificuldade. Normal, acontece. Credo, não Vamos lá, conseguindo cadê a abrir. força? Ah, amiga. Será que o diretor temos pode ajudar? Temos que treinar, viu? Vamos ver se meu treino tá em dia. Vamos ver. Tá ruim pra A abrir? gente malha pra isso, deu certo. Ai, que graça. Eu quero provar um pedacinho também. Esse aqui é qual sabor? E a gente já provou um desse biscoito em algum episódio, Ele né? é um cookie, parece um cookiezinho, né? É. Ele tem de chocolate, de baunilha. Olha, deu super certo. Ai, peraí, que eu vou ficar esse doce. Veja aí. Delícia. Deixar pra Gabi e André. E aí eu vou provar depois que eu indicar o meu, quando você estiver indicando o seu, tudo bem? Peraí, terminar de comer. Então eu posso aqui continuar enquanto você come, né? Pode falar. Então, a minha segunda indicação de hoje é um maravilhoso, que é o Toque Seu Coração. Ai, amiga, Amo. mais romântico, mais fofinho do que esse, eu realmente desconheço. Tá na mesma pegada de Sorriso Real, tá na mesma pegada ali, né, de confortozinho, de sua vida privada. Então, se você ainda não assistiu Toque Seu Coração, amiga, precisa, porque olha, tá sendo dorameira aí, tá que tá precisando se atualizar, tá? É maravilhoso, não é um dorama recente, né? E a gente acompanha a história de uma atriz que ela, depois de um escândalo, ela não consegue trabalho. E aí ela tem uma grande oportunidade, que é ser, né, fazer um papel de uma advogada de sucesso e tudo mais. Para isso, ela tem que fazer uma imersão. Né? Então, ela tem que conhecer como é a vida de um advogado, como é a rotina de um escritório de advocacia e tudo mais. E aí, o agente dela consegue para ela ficar, olha, eu tenho uma pessoa que tem um escritório de advocacia, um dos melhores aqui da Coreia, então é legal você fazer o laboratório lá. Porém, ninguém pode saber. Então, você vai começar lá como estagiária, como secretária, e aí vai aprendendo como é a rotina, o dia a dia, fazendo o teu laboratório, só que as pessoas que trabalham neste local, nesse espaço, não vão saber o que você está fazendo lá. Tudo bem. E aí, ela vai trabalhar com quem, minha irmã? Com o advogado mais sério de Dona Coreia. Então, assim, é um cara que não tá pra graça, ele não gosta de molecagem, então, assim, não tem paciência. É um que poucas pessoas querem trabalhar com ele, justamente porque ele é muito ali rígido, muito cri-cri, muito metódico. E aí ela começa, é aquela pegada do casalzinho que se odeia, né? Dos opostos que se atraem. E é muito legal a gente acompanhar esse amadurecimento dessa relação. Você vai sorrir muito, né? Tem uma cena que eu achei muito engraçada, que ela vai com um vestido bem coladinho, preto, que ela não consegue nem se abaixar pra pegar um papel. Não sei se você tá lembrando dessa cena. Amiga, o tanto que eu sorri nessa cena, porque essa atriz também, ela é muito engraçada, né? Ela é muito engraçada. E o ator é o Raposão, né? O ator é o que fez aí o Raposão no Conto de Nove Caudas, que Isso, inclusive certo. é um dorama de fantasia, que você pode também considerar ele como conforto, né? Mas a gente vai deixar pra falar ele sobre os doramas de fantasia, acho que parte 2, né? A gente já fez um de dorama de fantasia? Não, a gente ainda não fez dorama de fantasia, inclusive estamos devendo. Isso. Vai rolar. Então é isso, sabe? E aí você acompanha esse desenrolar, ela também tem um suspensezinho, né? Tem alguns plots ali, então eu amo, eu indico. E assim, pra você que quer, eu quero passar esse final de semana tranquilo, eu quero uma coisa leve, eu não quero me emocionar muito, sabe? De ficar com um final triste, não. Então, assiste, toque seu coração, que você vai se apaixonar de uma forma, assim, que você nunca se apaixonou. Ei, inclusive, né, você falando Toque Seu Coração, amiga, eu fui assistir por conta de Goblin, né, eles fizeram Goblin, fizeram par romântico lá em Goblin, e aí, depois de Goblin, que eles fizeram esse Toque Seu Coração. E como eu já tinha Eles tiveram tanta química, né? Eu ainda não assisti Goblin, tô devendo. Pois Goblin. é.
aí, por conta dessa química de Goblin, que eu acho que os produtores, autores lá da Coreia do Sul, investiram nesse novo K-drama. E aí eu fui assistir por conta da química deles, que eles tiveram em Goblin. Porque Goblin, a gente tem um pouco... Eles são um casal secundário. A gente tem poucas cenas ali deles de casal mesmo, né? E aí, lá no Toque Seu Coração, a gente vê um dorama só deles. Aí, minha filha, é como se fosse um spin-off. Pra mim, surgiu como um spin-off ali. A química é maravilhosa mesmo. É muito boa, amiga, é muito boa. Super indico também. Adorei esse teu dorama conforto aí de indicação. Eu vou agora pro meu, que eu sempre falo aqui, gente, eu já tô muito chata de falar sobre isso aqui, mas não tem como não falar de Yumi Cells, gente. Eu sou a maior fanfiqueira não, eu sou a maior fã de Yumi Cells. Eu amo demais. A gente tem a Yumi, né? A nossa personagem principal, que ela tem uma desilusão amorosa. Depois dessa desilusão amorosa, ela vê a célula do amor entrar em coma. E aí, você que já assistiu Divertidamente, né? Você vai ver ali um K-drama que fala que as células do corpo são células dominantes, né? Então, ela tem a célula da ansiedade, ela tem a célula do amor, a célula da felicidade. E aí, o que acontece? Depois, né, desse término doloroso, ela tem a célula do amor, que é a célula dominante dela, entrar em coma. E o K-drama ele vai se desenvolvendo nisso, né? Na história da Yumi, na história da personagem, dos desafios que essa personagem, ela né, nem participa, mas ela enfrenta, né, esses desafios. E ela conhece uma pessoa chamada Wrong, que ele é um jogador. Ele é um jogador, não. Ele desenvolve jogos de internet, né? E ela conhece ele. E o Wrong vai ajudar a tirar essa célula do amor em coma. E ela dá uma oportunidade pro amor através do Wrong. E ele vai conquistando ela, amiga, de uma forma tão legal, porque você se apaixona pelo personagem, entendeu? Você se apaixona junto com a Yumi. Ele não, bem no começo ele é todo largado, ele não é aquele perfil coreano, sabe? Que você vê ele todo de terno, bonito, cabelo arrumadinho, não. Além dele ser um desenvolvedor de jogos, ele é mais assim, eu não posso nem dizer um pouco largado. Eu acho que mais assim, sabe, alternativo. Então, ele vai conquistando ela com algumas cenas, sabe? Tipo, conquistando ela não pela beleza, tudo, não, sabe? Mas pelas atitudes. Ele desenvolve ali várias atitudes e você vai se apaixonando por cada episódio, entendeu? E ele finalmente consegue conquistar ela. E as células ali, as células do amor, a célula da ansiedade, a célula da felicidade, tudo, elas vão se alinhando, né? E essa é a primeira temporada, né? Só que o que acontece? Na primeira temporada, entra outro personagem muito importante, que faz parte também, que é do Webtoon, né? Que é o Babi, que ali vai começar também um triângulo amoroso, amiga. Esse triângulo amoroso entre o Babi e o Wrong deixa qualquer dorameira ali pirando, né? Eu fiquei simplesmente apaixonada, porque eu, claro que escolhi o Wrong ali, mas tem muita gente que escolhe o Babi. E na primeira temporada, como são em 2 temporadas, a primeira temporada ela termina com o Wrong, aí começa a namorar o Babi, né? Que ela trabalha junto com ele. Tem a questão também da profissão dela. Acontece uma situação também que ela vai se reencontrar dentro da profissão, ela vai tentar outra carreira. Então, assim, é aquele K-drama de conforto bem levinho, que você assiste e você se apaixona pelos dois personagens. Porque, assim, o Tim do Wrong, o Tim do Babi é um fã-clube enorme, entendeu? Os dois o tempo todo ali, sabe? Disputando o amor da Yumi. E você fica também confusa. Você se sente a verdadeira Yumi. Eu me senti Yumi. Porque amiga, eu vou assistir. Eu fiquei muito confusa ali. Na verdade, eu fiquei confusa até uma certa parte, mas o meu time ali, eu sempre fui o Wrong. Tô torcendo pro Wrong até hoje, mas eu sei que na terceira temporada não vai rolar isso, gente, não vai. Porque, como vocês sabem, né, ele é baseado no Webtoon, já tem as 3 histórias com que ela vai casar, com que ela vai namorar, enfim. Então, ele é o meu K-drama conforto, ele tá ali em terceiro lugar. Terceiro não, segundo. Porque como eu me identifico muito com a Yumi, muito mesmo, eu acho que, na verdade, é o dorama da minha vida. Eu acho que a história dela, a jornada de vida dela, eu me identifico muito com essa jornada. Mas tem um que é de errado com a secretária Kim também, que é meu outro dorama conforto. Eu sempre boto quando eu tô, assim, um pouquinho triste. E aí, ele tá ali na minha lista dos 5 melhores ali.
Entendi. Eu vou assistir, eu ainda não assisti, mas eu acho que é uma história bem legal de se acompanhar. São quantos episódios em cada temporada? Na primeira temporada são 16 episódios, na segunda também. E assim, eu não dei nenhum spoiler sobre o Babi, porque a história mesmo se desenvolve nisso, né? Na primeira temporada ela conhece o Long, e aí na primeira temporada o Babi já entra, né? Só que aí ele só vai ter um foco ali na segunda. Bora ver aí pra quem eu vou torcer. Na segunda ele já entra, então já tem esse foco desse triângulo amoroso. Mas assim, não fala só de relacionamento, fala da jornada mesmo da protagonista, né? De se reencontrar, de saber o que você quer da sua vida. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho bem interessante porque você se sente representada de alguma forma. Tanto dentro da profissão, como na vida, certas situações que você interpreta totalmente errada. Tu nunca interpretou uma situação errada, amiga? Às vezes tu pensar... Todo mundo, né? Tu pensa uma coisa e na verdade foi tudo aquilo que você menos imaginou. Isso acontece muito. E aí, as células que entram em ação, por isso que eu acho muito engraçado. Porque a gente tem a célula, na história a gente tem a célula da dúvida, a célula da inteligência. Massa. Então, a cada episódio existe uma situação que uma célula é dominante ali. Pronto, gostei demais. Vamos chamar a Gabi para ela trazer algumas curiosidades pra gente? Sim, claro. Roda a vinheta do Deu o que falar. Olá, tô de volta, Oiê! gente! E aí, como é que vocês estão? Tava ouvindo aí o papo de vocês, gostei Gostou, bastante. amiga, do Eu nosso gostei. papo aqui das dicas? Gostei, mas antes eu queria dar uma olhada nesse negocinho que tá, vocês um abriram. biscoitinho. Eu queria saber o que é isso. Mas não foi você que trouxe? Cláudia me disse que você Foi. trouxe. Ai, deixa eu atuar, gente, credo. Maravilhosa. Mas deixa eu provar também. Eu quero saber, Cláudia, onde eu posso conseguir um biscoitinho lindo desse? No Dorama Market, que é o mundo dos doramas, pertinho de vocês. Ele fica no Pátio Calhau, próximo do Multicenter Sebrae e do Parque Rangedor. Recado dado. Muito bom, E, né, gente, amiga? eu vou ser sincera com vocês, isso aqui é muito gostoso. Derrete na boca, né? Ah, gente, vou falando, eu tô ocupada. Amiga, mas é o teu quadro. É o teu momento. Ai, poxa. É a minha vez de Claudinha de mastigar alguma coisa. Fi. Hoje tem uma notícia quentinha pra mim. Que Eu já te falei, não foi? A gente tava conversando antes, tem uma notícia aí pra todo mundo que é fã de Yumi Cells. Quem? Quem aqui? Quem aqui que é fã de Yumi Cells? Olha, gente, tá chegando a terceira temporada de Yumi Cells, tá? Ainda não tem data confirmada, mas tá chegando. E já tem um ator confirmado pra fazer o par romântico dela. Sim. E aí, o que tu tá achando de tudo isso? Amiga, eu já não- sabe quem é? Já sabe quem é? Já. Inclusive, ele fez Rainha das Lágrimas e o Conto da Senhora Oki. Isso mesmo, Kim Jae-won. Kim Jae-won, o nome do ator. Ele já fez algumas aparições ali em O Conto da Senhora Oki, já fez também aparições em Rainha das Lágrimas. Gente, Hierarquia, Sorriso Real, ele também fez algumas aparições. E olha, ele é muito, muito, muito bom. Ele vai ser ali um cara que vai chegar... De mansinho. Vai ser de mansinho, vai ter que trabalhar com ela. Vai ser uma pessoa, assim, um pouco difícil de lidar até que ele... Você cai no charme dela, ela cai no charme dele. Foi o que a gente ficou sabendo até então. E aí, tá animada? Eu tô, amiga. Porque assim, eu não vou te mentir que eu não fiquei desapontada com a escolha do ator. Eu esperava um ator mais conhecido, né? Porque é o terceiro personagem, né? O terceiro amor da Yumi. Da Yumi. É com ele que ela vai casar. Então, eu criei uma expectativa, assim, de vários atores. O Imiru, o Iraju também. Amiga, eu acho que tu vai te surpreender, porque assim, toda vez que eu olho ele num papel, eu sempre achei ele muito forte pra ser coadjuvante. Não que eu ache ser coadjuvante fraco. Conta a senhora Sabe? Oki, Você tem que ser muito ele bom. arrasou. Exatamente, você tem que ser muito bom pra ser coadjuvante, isso é óbvio. Mas eu achava assim, eu acho que ele merece assim, um papel principal que eu quero ver muito mais dele. E eu acho que ele vai arrasar nesse papel, porque ele tem aquele rostinho meio apaixonante, aquela pessoa com aqueles olhos assim, que são bem expressivos. Eu acho que isso vai pegar bastante. Eu tenho certeza que ele vai ser o próximo a estar bem aqui, ó, na tela de bloqueio. Também é legal porque dá espaço para Cláudia. outros atores terem mais visibilidade também. É, né? isso é um ponto importante que você Interessante. falou. Muita gente também outras pessoas que... gente, vamos dar uma oportunidade. Ele pode mostrar muita coisa com esse personagem principal. A gente não sabe também se os outros atores que fizeram o Rong e o Babi vão participar da terceira temporada. A gente nunca não se sabe. Nunca se sabe, mas eles podem fazer uma participação ali, né? Pode ser um pouco diferente do
webtoon. Sim. A gente não sabe se vai ser fiel até que ponto do webtoon, né? Sim, se a gente também parar pra pensar, não é toda série que ganha 2, 3 temporadas, sendo ou não baseada em webtoon, sabe? Tem Isso. diversas webtoons que tem várias continuações por aí, e a gente sabe que parou na primeira temporada até porque não é tão comum. Então, assim, se tá rendendo, é porque é uma coisa bacana e a galera tá assistindo, como uma galera aqui que a gente Esperando. conhece, tá esperando muito. E no dia da estreia, a gente vai fazer vários vídeos aqui no Papo de Dorama pra falar também, que eu vou... Ai, gente, Tu tô... acredita que eu nunca assisti? Amiga, tu vai gostar, porque, cara, a história dela, eu me identifico muito. Uhum. Com várias coisas. Eu até tava falando pra Cintia Sim, sobre... eu tava ouvindo vocês, gostei sobre bastante. situações, às vezes a gente interpreta. Acontece em vários episódios, situações de falta de interpretação que a gente às vezes acontece muito. A gente entendeu uma situação totalmente errada. A questão da ansiedade também ela aborda muito. Situações que fazem Bem você ter. polêmicas, né? Que fazem você ter ansiedade. Então, parece que é um reflexo do dia a dia do ser humano. Que bacana. Entendeu? Esse Eu gostei mosquito aqui do bastante. nada. Gostei bastante, mas falando também em polêmica, eu não posso também deixar de falar pra vocês algumas polêmicas que eu trouxe aqui, principalmente de um dos atores de Hometown Cha-Cha-Cha, que a Cíntia citou agora há pouco. Já sei o que é. Já sabe até o que é, né, Habla. Cíntia? Então, o ator Kim Soo-won, posso estar falando o nome dele um pouquinho errado. Gente, o que importa é o que tá no O que coração. importa é que tá no coração. Ele passou por uma polêmica bem complicada na época que estava sendo lançado o Hometown Cha-Cha-Cha, né? Uma então ex-namorada dele veio até um fórum ali sul-coreano contar de uma situação que ela havia passado com ele, onde ela alegava que ele supostamente teria solicitado, na época que eles estavam namorando, e ela teria engravidado para ela terminar a gravidez. Não vou usar assim palavras tão pesadas, a gente sabe o que isso quer dizer. E bom, isso na época foi um tamanho de um bafafá e a série já estava sendo lançada, então assim, diminuiu um pouco a quantidade de views da série, mas no final não acabou afetando tanto, porque no desenrolar da história, com novas e novas informações surgindo, no final das contas, essa mesma pessoa, essa então ex-namorada dele, voltou ao público para falar que tinha algumas inconsistências no que ela tinha falado primeiramente. A agência dele também veio a público pedir desculpas, então, querendo ou não, houve algum tipo de contato entre os dois, a gente não sabe até que ponto, mas logo depois ela veio falar, olha, gente, então não foi exatamente o que eu disse no começo, aconteceu dessa forma, de que existiam provas de que não foi ele que solicitou isso, mas ela que tinha dito, e ele tinha dito, bom, se é o que você quer, tudo bem. E foi mais ou menos isso que aconteceu até as informações que a gente sabe. Foi bem complicado, que afetou um pouco, como eu disse, as visualizações de Hometown Cha-Cha-Cha ali pro final, mas no final ele conseguiu dar uma abafada em tudo isso que E aconteceu. ele também passou um bom tempo sem fazer novos Passou. K-dramas, né? Isso, eu Voltou acho- agora com Tangerinas e um novo aí que eu me esqueci. Não, o ele nome. tá voltando agora com outro. Mas e ele eu- participou de Tangerinas, Se a Vida Te Der Isso. Tangerinas. Eu acho que Se a Vida Te Der Tangerinas foi um marco de novo pra carreira dele, né, amiga? Porque ele passou esse ato por conta Nessa polêmica. por conta dessa polêmica. E aí ele veio com tudo, com Se a Vida Te Der Tangerinas, porque assim, o papel dele também foi muito importante ali. Sim. Então acabou mesmo dando um up assim na carreira dele, graças a Deus. Porque querendo ou não, a gente sabe que na Coreia algo que, não tô dizendo se é pequeno ou grande, mas qualquer coisa que seja Qualquer pequeno coisa. ou seja grande, Prejudica. vira algo muito grande e prejudica muita gente. E não citando se ele está certo ou se está errado, até porque tudo é polêmica, tudo é um bafafá ali, um bafafá aqui, coisa que a gente não sabe se a pessoa tá falando inteiramente verdade ou é isso. A gente se baseia, obviamente, no que foi dito em relatos E toda oficiais. história tem dois lados, E né? toda história também tem dois lados. Mas, assim, falar pra vocês que foi uma coisa que chocou também os fãs. Alguns fãs ficaram bem abalados, assim. Poxa, querendo ou não, ninguém quer passar por isso. Ninguém quer ter a confiança que você tem com o artista que você gosta abalada por algo que, querendo ou não, lá, pra muita gente, pode ser moralmente errado. E, bom, foi algo que impactou bastante a carreira dele naquela época. E o legal agora é que ele tá com vários projetos de novo, né? Ele tá com vários projetos gravando no momento também. Sim. E isso é bem legal, porque prejudicou ele, mas ele conseguiu provar a verdade, né? Até então, tudo que a gente sabe é que ela voltou a falar de que não tinha sido exatamente o que ela tinha dito antes, e enfim, tá aí continuando. A gente espera que novas informações não venham à tona em relação a coisas ruins pra ninguém, né? A gente só deseja o bem pra todo mundo. E olha, eu também não posso sair daqui sem dar as minhas indicações, vocês deixam? Pô, vamos, amiga. manda bala. Preciso falar pra vocês de um dorama de conforto que eu tenho, que ele é bem diferente do que as meninas falaram. No caso, eu tô falando de Hospital Playlist.
Pra você que é fã de Grey's Anatomy, de qualquer série em relação que passa em hospital, essa é uma série que eu acho que é ainda melhor do que Grey's Anatomy, porque não precisa ter mais de 20 e tantas temporadas, tá, gente? mas o que eu acho mais incrível em relação à Hospital Playlist é porque ela consegue ser leve abordando assuntos sensíveis. Você tá falando de 5 amigos. Eu já comecei a assistir, começou a assistir, é bem fofo. É muito fofo. E você não consegue parar no sentido de, poxa, lembrei daquela cena, eu quero terminar de assistir. E depois que você termina de assistir, poxa, eu queria tanto ver de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Nessa eu já assisti 6 vezes, contadas. Que eu consegui contar, né, no caso. O resto também já perdi a conta. Mas são 5 amigos que se conhecem no final da faculdade. E a gente acompanha a trajetória deles ao longo da medicina em si, sabe? Cada um deles tem uma especialização. A gente tem uma neurocirurgiã, tem um obstetra, tem um pediatra. E, gente, é super engraçado, porque cada um tem um conflito pessoal. E isso é muito engraçado. Por exemplo, o pediatra, ele tem um conflito interno, onde toda vez que acontece alguma coisa que deixa ele muito triste dentro da profissão, ele se dando em querer ser padre. E você não consegue não rir, porque é super engraçado. Também tem diversas questões sobre o amor, sobre vida, sobre perdão. Eu acho isso muito bacana. É legal e mesmo. É super reconfortante exatamente por conta disso. A minha segunda indicação, eu ficaria pra Melancia Cintilante. Alguém já assistiu aqui de vocês? Não, eu É tô muito devendo. bom, é. Eu tô devendo, vocês já falaram pra mim. Tem no Viki, amiga. Tem no Viki. Hospital Playlist, inclusive, tem na Netflix. Eu acho que tem esqueci na de dizer Globoplay isso. também. Eles Eu já colocaram. assisti, é maravilhoso o Melancia Cintilante. Muito bom. Muito bom Melancia Cintilante. A gente tá falando de um garoto que tem aquele ponto que a Cíntia sempre ama, que é viagem no tempo. Ele tem uma briga com o pai, porque eles têm uma paixão de querer ser músico, e ele é o único ouvinte em uma família de pessoas surdas. Então, ele sempre amou a música, mas não tinha como mostrar isso para os familiares, e tinha medo de que eles não pudessem entender. Ele acaba tendo uma briga com o pai, e nessa briga ele acaba voltando no tempo, lá para 1970 e tantos, e ele descobre que ele encontra o pai e a mãe, mas eles não estão juntos. Então ele percebe, meu Deus, eu preciso fazer com que eles fiquem juntos para que eu possa viver, né? Para que eu possa existir futuramente. Então é super divertida essa trajetória dele tentando juntar os dois. E o mais interessante é quando ele descobre já no primeiro episódio, então não necessariamente é um spoiler, de que o pai dele, quando era mais novo, era uma pessoa ouvinte. Então ele começa a perceber, mas em que momento meu pai perdeu a audição? E aí ele vai entender essa jornada. E ele vai entendendo essa jornada, e ele fica naquela coisa, meu Deus, o que tá acontecendo? E a história da mãe dele também é muito bonita. Gente, é um dorama de conforto porque as relações entre pai e filho são construídas e você percebe que eles são muito mais do que isso, eles são amigos, sabe? É algo desde sempre. E da maneira em que ele cuida da própria mãe, quando ela era jovem, é algo lindo. Vocês não vão se arrepender. Melancia Cintilante tá disponível no Viki. Agora também tô sabendo que tá disponível no Globoplay. Então vocês podem conferir, vocês não vão se arrepender. Maravilha! Eu gostei. Gente, eu tô devendo. Porque vocês já tinham falado comigo, a gente tinha falado dos bastidores. E a gente tá devendo o Yumi Cells, né? É verdade. É. Ai, Então, só- tem o dedo e tá errada também. Ficou aqui no 0-0. Ei, ficando 0-0. Só pra dizer que o Hospital Playlist eu boto pra assistir antes de dormir. Eu amo todo É tempo. muito bom, É não porque é? ele também é conforto pra mim também. Maravilhoso. Então a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado das nossas indicações. E como a Claudinha começou aqui o nosso podcast de hoje, queremos saber quais doramas de conforto vocês listariam aqui pra gente. Basta comentar. É isso aí. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, hein? Instagram e TikTok. A gente também tá disponível no Spotify, viu? Não esqueçam. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Papo de Dorama. Oferecimento Dorama Market. O mundo dos doramas bem perto de você.